Foi o Bolsonaro que foi preso, que depois o STF soltou. Na minha humilde opinião, o Bolsonaro foi guerreiro, governando na pandemia e muitas vezes com as mãos atadas. Vamos lá. Eu espero que ele nunca seja preso pelas razões erradas. Se um dia ele tiver que ser processado e preso, ele que seja pelas razões corretas e pelo ritual que manda o Código Penal, a Constituição Brasileira, né? Presunção de inocência, o ônus da prova cabe a quem acusa, né? O encargo, né? Cabe a quem acusa. Então é isso, eu acho que ele tem que pagar pelos erros de maneira correta. O STF não soltou o Lula, o STF reconheceu a suspeição do Lula, o quanto o juiz Sérgio Moro era suspeito em julgar o caso. E acho que a Vaza Jato no caso, revelou muito daquilo que a Lava Jato produzia de ilegalidade, como por exemplo, um juiz ser parte da acusação, indicando testemunha, combinando depoimento, difícil, né, cara, botando escuta na defesa, né, para ouvir o que a defesa tinha de estratégia para poder antecipar qualquer pedido. Então, eu acho que diante disso a gente não pode ficar achando certo ou errado a partir do gosto pessoal. Quer dizer, eu gosto do Lula, então ele tá certo. Eu não gosto do Lula, então ele tá errado. Não, não é isso. É o que manda a regra, o que manda a Constituição, o Código Penal. O fato eu não concordo contigo, o Bolsonaro não foi guerreiro na pandemia. Até porque o máximo que ele fez foi tentar vender a ideia de que existia um kit que poderia curar as pessoas. E a gente viu o que aconteceu. Ninguém foi curado, muita gente morreu. Quem não morreu ficou com sequelas, né? Isso ainda vai ser contado muito ao longo da história brasileira, né? O quanto a gente podia ter salvado de vidas vacinando antes, por exemplo. Coisa que o Bolsonaro se negou a fazer, né? Basta ver a quantidade de e-mails que a Pfizer mandou para o governo federal e nenhum foi respondido. Então acho que ele não foi guerreiro, a não ser um anti-guerreiro, né? Um cara, ou então guerreiro a partir daquilo que você acredita que pudesse ser uma saída para a gente diante da pandemia. Quer dizer, vacina ou não vacina? O Bolsonaro foi guerreiro em não vacinar. Depois ele viu que não tinha como e a coisa ia ficar ruim para ele. Ele acabou aceitando isso, mas difícil ainda, né? Porque você vê a Coronavac estava aí, tinha um contrato que também podia ter sido assinado na época da Pfizer. A gente podia ter começado a vacinar também muito antes. E, enfim, os insumos da AstraZeneca vinham da China e não foram poucas as vezes em que a gente viu o ministro da Educação, Weintraub, fazendo ironias com o povo chinês, com dialeto, ou então Eduardo Bolsonaro escrevendo que a doença foi criada na China. Então, quer dizer, o país quer trazer para a gente um insumo para produzir vacina, talvez tenha demorado em trazer para a gente, ou dado preferência para outros países, por conta desse tipo de coisa. Então, como é que eu posso considerar ele guerreiro? Não dá. E assim, quando você diz de mãos atadas, eu imagino que você esteja indicando aquela discussão no STF em que o STF só fez a Constituição ser obedecida. Ou seja, o Bolsonaro escreveu uma MP, decretou de que ele seria o centralizador de toda a política de saúde no país, e a Constituição é clara, é uma situação tripartite, União, Estados e municípios que vão dividir essa responsabilidade e, obviamente, por uma questão de sobriedade, sabe, de inteligência. Como é que eu vou deixar para a União a responsabilidade de criar política pública para um município, para quantos mil municípios tem no país, não é? Não dá para dar conta de tudo. Então tem que deixar para dar conta da saúde lá naquele município, lá naquele governo de estado, que lá eles têm mais entendimento da rotina. Não pode ser o governo federal. E o Bolsonaro queria subverter a regra constitucional e queria centralizar isso tudo. Então ele podia ter feito mais. Não fez, porque, enfim, acho que outro dia eu ouvi num podcast um cabo eleitoral muito forte dele dizendo uma verdade sobre o Bolsonaro, que foi o Ratinho, dizendo que o problema do Bolsonaro é que ele não deixou de ser candidato. Então ele não deixou de fazer campanha. Ele não governou o país, ele ficou fazendo campanha. Certo? Então assim, de novo, obrigado pelo comentário, espero que a gente consiga discutir isso mais. Beleza?